o livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, Jesus, através do apóstolo, ele reforça a grandiosíssima promessa da sua vinda, dizendo: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Sabe, queridos, a promessa da segunda vinda de Cristo, a fim de completar a grande obra da redenção, é a nota tônica de toda a Sagrada Escritura. Desde o Éden até os filhos de Deus dos últimos dias, têm já esperado, estão esperando e esperarão a grande promessa de Cristo, a vinda de Cristo, a vinda do prometido, a vinda de Cristo para nos levar para o paraíso que os nossos queridos pais perderam. Jesus quer nos levar para o jardim restaurado, para o paraíso que ele já preparou para mim e para você. Enoque, o sétimo da descendência dos que habitaram o Éden, e que durante 3 séculos ele andou com Deus. Este homem, ele declarou: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos, diz Judas, verso 14 e 15. Jó também, em meio à sua noite de aflição, em meio aos momentos de angústia de sua vida, ele exclamou: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outro. De Jó, capítulo 19, verso 25 a 27. Sim, os poetas e profetas da Bíblia, eles trataram a vinda de Cristo com palavras incendiadas de fogo celestial, incendiadas de satisfação e de alegria, onde diz o salmista: alegrem-se os céus e a terra exulte, exulte na presença do Senhor, terra e céu, porque ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e julgará os povos consoante a sua fidelidade. Salmos 96, verso 11 a 13. Sim, alegrem-se, meu querido irmão, amado ouvinte da Rádio Getsemane. Ele vem para julgar. Ele vem para fazer justiça. Ele vem para confirmar a sua fidelidade. O profeta Isaías, dizendo: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação nos exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. E ainda o próprio Jesus, confortando os seus discípulos com a certeza da sua vinda, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei
Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Que palavras confortantes do amado Jesus aos seus discípulos. Não fiquem preocupados, queridos discípulos. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar, mas eu vou voltar. E vou levar vocês, meus amados ouvintes desta manhã, é a promessa de Cristo. Vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, não sozinho, mas todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Olha que interessante, ele vai vir em glória e majestade. Não virá sozinho, virá com todos os seus anjos. E ele reunirá todas as nações em um só momento na sua presença. Anjos, eles repetiram também essa promessa aos próprios discípulos, das quais Jesus já tinha comunicado a eles esta esperança. E os anjos disseram: por que é que vocês estão olhando para as alturas? Este que dentre vós é assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Atos 1, verso 11. Sim, meus queridos, até os anjos, Jesus testificou. Os anjos testificaram. Enoque testificou. Jó testificou. Isaías testificou. O salmista testificou. Agora João testifica também. Jesus, os próprios discípulos testificam. E mais, o apóstolo Paulo, falando sobre esse momento que ele tinha plena convicção, ele testifica dizendo: portanto, o mesmo Senhor, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá do céu. Que linda essa esperança que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. João, o apóstolo de Patmos, também diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. Sabe, amados, queridos ouvintes, nesse momento vai se quebrar o prolongado domínio do mal. Os reinos do mundo se tornarão de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará pelo século do século, diz Apocalipse 11, verso 15. Sim, Cristo vai quebrar esse mal, esse reino do mal que impera. Sim, o Senhor fará brotar a justiça, ele fará brotar o louvor perante todas as nações, diz Isaías 61, verso 11. E assim, quando Deus fazer brotar a justiça, quando o louvor for restaurado, quando o prolongado domínio do mal for quebrado, será então estabelecido o reino pacífico do Messias. Porque o Senhor tem piedade de Sião, que refere-se ao seu povo, à sua igreja. Ele terá piedade de todos os lugares assolados, e dela terá piedade de todos os lugares assolados e de Sião. E fará o seu deserto como Éden,
e fará a sua solidão como o jardim do Senhor. Isaías 51, verso 3. Sim, Deus terá piedade de Sião, que refere-se ao seu povo, o fiel povo de Deus. Deus, ele tem piedade daqueles que vivem o seu deserto. Todos nós vivemos um deserto, uma solidão aqui nesse mundo, um lugar tenebroso. Mas Deus restaurará tudo isso. A vinda do Senhor, meus amados ouvintes, tem sido, em todos os séculos, a esperança dos seus verdadeiros seguidores. Em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, Cristo sempre apareceu trazendo a sua bem-aventurada esperança. Sim, o aparecimento de Cristo em meio a esse mundo atribulado tem sido a esperança dos fiéis filhos de Deus. A bem-aventurada esperança que diz Tito 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança. Não deixe que a tribulação, não deixe que as dores, não deixe, meu amado ouvinte, que os problemas da vida tire a bem-aventurada esperança do seu coração. Não deixe que Satanás, o grande inimigo, tire esta esperança do seu coração. A primeira coisa que o inimigo quer tirar da vida do ser humano é a esperança. E muito mais, ele quer tirar a esperança da vinda de Cristo do seu coração. Não deixe, não. Se agarre na mão do Todo-Poderoso. Ele apontando para a finalidade, ou melhor, para o ser humano finito. Ele olhando para a morte, ele dizendo, olha, o homem é finito, o homem morre, o homem é mortal. Mas ele diz, olha, há uma esperança para isso. Ele apontou a ressurreição que deverá ocorrer por ocasião do segundo advento de Cristo, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e junto com os vivos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Sim, Paulo diz, olha, ele vai voltar e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Os vivos serão transformados. Vamos ser arrebatados juntamente com os que estiverem mortos, ressuscitados, e os vivos transformados juntos. Vamos encontrar o Senhor nos ares. E Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com estas promessas, ou com estas palavras, consolai-vos. Esta esperança consola o coração dos filhos de Deus. Lá em Pátimo, o discípulo amado tinha na sua mente essa promessa, tinha arraigado no seu coração esta promessa. Ele olhando para o futuro, ele ouvia a voz de Cristo dizendo, certamente venho sem demora. E a resposta sintetiza a prece de toda a igreja, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Sim, meus queridos, Jesus dizendo, certamente eu venho. Eu e você só temos uma vida para esperar a volta de Cristo. Só uma vida. 70, 80 anos, um pouco mais ou menos, não sabemos. Nós só temos esta vida para esperar Jesus voltar. Nós não somos eternos para esperar Jesus voltar. Temos apenas uma vida. Lá dos calabouços, lá das fogueiras da Idade Média, ou antes,
ou após a Idade Média, lá da forca, lá das montanhas, dos penhascos, das cavernas e covas da terra, os mártires testificaram da verdade, ou testificaram desta verdade. A voz destes homens de Deus, desde Enoque, desde Adão, Enoque e estes que eu já citei, do próprio Jesus, dos próprios anjos, a voz destes soa através do século. A voz da fé destes homens soa através do século, trazendo esperança a mim e a você. Eles estavam certos da ressurreição pessoal de Jesus. E, por conseguinte, claro, eles estavam certos também da sua própria ressurreição, por ocasião da vinda de Jesus. Como diz Paulo, se é certo que Cristo ressuscitou, certo é também que nós o ressuscitaremos, porque ele ressuscitou e isto garante a nossa ressurreição, diz a palavra de Deus. E um destes cristãos, ele chega a dizer, olha, os mártires, eles desprezaram a morte. A morte para eles era insignificante. Eles não tinham medo da morte. Eles verificaram que a esperança, a promessa estava acima da morte. Sim, os valdenses que eu já falei aqui acariciavam esta esperança, esta fé. Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ridley, Baxter e muitos outros, eles olharam com fé para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a esperança da Igreja Apostólica. Esta foi a esperança da igreja no deserto. Esta foi a esperança da igreja da Idade Média. Essa foi a esperança da igreja que deu a vida pela causa do Mestre, pela verdade. Esta foi a esperança dos reformadores. Tem sido a esperança dos cristãos deste século. Qual tem sido a sua principal esperança, meu amado? Tem sido a esperança de prosperidade terrena? Tem sido esperança de dias melhores aqui nesse mundo? Tem sido esperança de melhor saúde? Tudo bem, isso é importante, essa esperança. Nós não podemos perder a esperança, mesmo das coisas melhores aqui nesse mundo. Não podemos perder a esperança, mas a esperança fundamental, a esperança suprema deve ser a esperança no aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe? A profecia não somente produz e prediz a maneira, o objetivo da vinda de Cristo, mas a profecia apresenta sinais pelas quais os homens podem saber quão próximo está aquele dia. E o próprio Cristo, dizendo em Mateus, dizendo em Lucas, ele disse, haverá sinal no sol, haverá sinal na lua, haverá sinal nas estrelas. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e muitíssima glória, e muita glória.
diz Marcos 13, verso 24 a 26. Sim, a terra vai demonstrar, a natureza demonstrará que breve Jesus voltará. E voltará com muita glória, muitíssima glória. O revelador, ele descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento de Cristo. O livro de Apocalipse 6, verso 12, ele diz: sobreveio grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua toda se tornou como sangue. Em cumprimento dessa profecia, entre tantos terremotos, um dos que os historiadores dizem que abriu este momento final do tempo do fim foi o terremoto conhecido como o terremoto de Lisboa. Foi no ano de 1755. De tantos terríveis terremotos, este é considerado um dos terremotos mais terríveis que já ocorreu sobre a Terra, entre tantos outros terríveis terremotos. Conhecido como o terremoto de Lisboa, ele estendeu-se pela Europa, pela África e até nas Américas. Foi sentido na Groenlândia, nas Antilhas, na Ilha da Madeira, na Noruega, na Suécia, na Grã-Bretanha, na Irlanda, numa extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi tão violento, ou quase tão violento quanto na Europa. Parte da Argélia, na África, foi destruído com aquele grande terremoto. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África e submergiu cidades inteiras. Algumas das montanhas, das maiores montanhas de Portugal, foram sacudidas impiedosamente. Parecia que os fundamentos destas montanhas foram atingidos. E algumas delas chegaram a se abrir o cume destas montanhas. Montanhas rasgaram-se ao meio de modo assombroso. E delas foi arrojada imensa massa para os vales adjacentes. Dizem-se terem até de algumas saído chamas, densas chamas, de algumas das montanhas de Portugal. Em Lisboa, com um som de trovão fortíssimo foi ouvido e o solo imediatamente depois, como um violento choque, derrubou a maior parte de Lisboa. No período de mais ou menos 6 minutos, pereceram pelo menos 60 mil pessoas. O mar, a princípio, se recolheu, deixou seco a barra marítima. Depois o mar voltou, erguendo-se até 12 metros acima do nível comum. Como diz Apocalipse, tal foi grande e forte aquele terremoto. O terremoto, meus queridos, ocorreu em um dia santo, em que as igrejas e conventos eles estavam repletos de pessoas, das quais poucas pessoas se escaparam. O terremoto, ele foi indescritível.
É impossível descrever nitidamente aquele ocorrido. Ninguém chorava. Estavam além das lágrimas. Corriam para aqui, para acolá, em delírio, em horror, espantado, batendo no rosto, batendo no peito, exclamando: misericórdia, é o fim do mundo. Mães esqueciam-se até dos seus filhos e corriam para qualquer parte, carregando o crucifixo, clamando, suplicando socorro. Infelizmente, muitos corriam para as igrejas em busca de proteção, mas em vão foram expostos o sacramento. Em vão as pobres criaturas abraçavam os altares, imagens, e o povo foram sepultados na ruína comum daquele grande terremoto. Sim, a Bíblia diz: haverá terremotos, sinais da vinda de Cristo, terremoto. Mas também haveria escurecimento do sol, da lua. 25 anos mais tarde desse grande terremoto, apareceu o sinal que a profecia apresenta: o escurecimento do sol e da lua. Mas isso ocorre constantemente, Daniel. Calma. O tempo do cumprimento, ele fora definitivamente indicado na conversa dos discípulos e Jesus, lá no Monte das Oliveiras. Naquele dia, após a referida tribulação, disse Jesus: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Em 1260 dias ou anos, que terminou em 1798. Sim, Jesus dizendo: tem um dia, um momento exato para se cumprir. Sim, Jesus está dizendo: olha, tem profecias para se cumprir. E na sequência vai ocorrer coisas e coisas. Aqui a Bíblia diz: olha, logo depois da tribulação daqueles dias, se referindo aos 1260 anos de grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua claridade. Os 1260 anos de grande tribulação, chamada Idade Média, ela terminou em 1798. Veja bem, 1798. Um quarto de século antes, um pouquinho antes, 25 anos antes, a perseguição praticamente cessou. Em seguida, a perseguição, o sol deveria escurecer, porque a Bíblia diz: logo após a grande tribulação, o sol escurecerá. Isto ocorreu no dia 19 de maio de 1780. 19 de maio de 1780 cumpriu-se essa profecia. Exatamente como Jesus tinha dito, logo após a tribulação daqueles dias. Testemunhas oculares lá em Massachusetts descreve o evento da seguinte forma: pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto uma estreita orla do horizonte. E ficou tão escuro como geralmente às 9 horas de uma noite de verão. Temor e ansiedade e pavor encheram grandemente o espírito do povo. Mulheres ficavam à porta olhando para a escura paisagem. Os homens voltavam dos seus labores no campo. O carpinteiro deixava as suas ferramentas. O ferreiro deixava a sua forja. O negociante deixou o balcão. As aulas eram suspensas e as crianças, tremendo, fugiam para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que será? O que está acontecendo? Inquiriam todos. E os lábios e corações estavam trementes. Dir-se-ia que um furacão estivesse prestes a precipitar-se sobre o país,
ou fosse o dia da consumação de todas as coisas. Acenderam-se velas, e o fogo das lareiras brilhava, tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiraram-se para os puleiros e iam dormir. O gado ajuntava-se nos estábulos e berrava. As rãs coachavam, os pássaros entoavam seus gorjeios vespertinos e os morcegos voavam em derredor. Mas os seres humanos sabiam que não era vinda a noite. Não era hora de escurecer. Reuniram-se congregações em muitos lugares. Os textos para os sermões improvisados eram invariavelmente os que pareciam indicar as trevas como estando de acordo com a profecia bíblica. As trevas foram mais densas logo depois das 11 horas daquele dia, porque essa escuridão começou por volta das 9 horas e alguns minutos. E na maioria dos lugares do país, as trevas foram tão densas, tão grandes durante aquele dia, durante o dia, que as pessoas não podiam dizer a hora. Quer pelo relógio de bolso, quer pelo relógio de parede, nem o relógio de jantar, nem efetuar suas obrigações domésticas sem a luz das velas. Sim, uma densa noite. Sinal da volta de Jesus. Sinais. 2 sinais eu consigo apresentar aqui. Em cumprimento à profecia. Isto pelo tempo que me permite hoje. Mas apresentaremos os demais sinais a partir do próximo sábado. Sim, meus queridos, estes sinais são marcos que dizem, que mostram que Jesus vai voltar. Ele disse, olhem, observem, vai acontecer isto, isto e isto. E Jesus, conforme profetizou, vem cumprindo-se toda a cadeia profética. E podemos dizer hoje, estamos mais perto do que nunca da volta de Jesus. Estamos mais perto do que Enoque. Estamos mais perto da volta de Jesus do que quando Jó profetizou, do que quando o salmista profetizou, do que quando Isaías, o próprio Cristo, os anjos, Paulo, os apóstolos. Estamos mais perto da vinda de Cristo do que quando eles anunciaram. Estamos mais perto da vinda de Cristo do que quando cremos. Sim, cada dia estamos mais perto da volta de Jesus. Tem sido esta tua bem-aventurada esperança? Tem sido esse o foco da sua vida? Esperar, esperar e esperar? Tem sido este o preparo, o seu principal preparo? Isso tem lhe motivado a viver a vontade de Jesus? Me motivado? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê essa esperança. Deus conforte o nosso coração, o Espírito Santo conforte o nosso coração com estas promessas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu que viria e veio, como uma criança viveu entre nós humanos e apresentou-se como Deus, Criador, Redentor e Mantenedor. E o Senhor ali prometeu que virá pela segunda vez. Estamos esperando, Pai. Queremos ver o Senhor voltar. Queremos ser levados para o lar eterno. Abençoe cada um dos queridos ouvintes, cada um dos teus filhos que tem essa esperança. Que nunca percamos esta esperança, mas vivamos ela ardentemente em nossos corações. Obrigado por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos,
Eu agradeço a sua sintonia, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.